Nessa aula, gente boa, a gente complementa equilíbrio iônico, agora, ó, parte 2, com algumas observações importantes em relação à constante de ionização, Ki. Deixa eu só apagar que ficou marcado. Então, eu abro a página da seguinte maneira. Se você tem um ácido forte ou uma base forte, o valor de Ki tem que ser maior que 10 a menos 5. Isso te leva ao seguinte raciocínio. Se eu tenho Ki para ácido ou base maior que 10 a menos 5, tanto ácido quanto base vão formar com facilidade íons em solução. Então, se eu tenho um ácido, ó, eu vou ter uma facilidade muito maior de formar H+. Se eu tiver uma base, eu vou ter uma facilidade muito maior de formar o H-. Tudo evidenciado por 10 a menos 5. Isso te leva ao seguinte raciocínio também. Se eu tenho maior quantidade de íons em solução, maior quantidade de carga negativa e positiva, eu tenho maior facilidade na passagem de corrente elétrica. Então, eu tenho ácido forte, vai ser dado por Ki maior que 10 a menos 5. Eu tenho maior quantidade de íons, então eu tenho maior facilidade de passagem de corrente elétrica. O eletrólito é mais forte, esse é o termo verdadeiro. Já se eu tenho ácido fraco ou base fraca, ou seja, valor da constante de ionização menor que 10 a menos 5, isso quer dizer que a quantidade adicionada de ácido ou base fica, na sua maioria, na fórmula molecular. Mesmo eu sabendo isso aqui é iônico, tá? Só para simplificar, seria a fórmula íon para base, mas bota a molécula que dá para o gasto. Dificilmente esse ácido fraco e essa base fraca, elas vão produzir uma quantidade considerável de íons. Isso quer dizer que você tem uma pequena quantidade de carga positiva e negativa em solução. Então, você tem ácido e base fracos, então isso quer dizer que dificulta a passagem de corrente elétrica. Então, olha onde isso te levou. Mas aí surge a grande pergunta. Professor, da onde o senhor tirou esse valor 10 a menos 5? Aí eu respondo para vocês. Não sou eu nem você que inventamos esse valor. A química adota 10 a menos 5 como valor referência para constante de ionização, tanto de ácidos quanto de bases. E a partir disso, eu tenho um parâmetro para analisar várias tabelas. O cara me dá uma tabela de Ki. O que apresentar o maior valor vai ser mais forte. O que apresentar o menor valor vai ser mais fraco, tanto para ácido quanto para base. Lembra que o Ki, se for ácido, pode ser Ka. Se for base, pode ser Kb. Isso tudo a gente já viu. Tranquilo? Então, esta é a primeira observação. Já a segunda, eu falo em relação a poliácidos, que são ácidos que apresentam mais de um hidrogênio ionizável. O que é um hidrogênio ionizável? É aquele da molécula do ácido que em solução aquosa se transforma no H+, que dá o caráter ácido a uma solução. O que é uma polibase? É uma base que tem mais de uma hidroxila, que em solução aquosa vai se transformar em OH-, que vai dar o caráter básico da solução. E aí eu coloco, para cada íon existe uma equação correspondente e, como consequência, uma constante de ionização. Aí eu dei o exemplo de ácido, quando podia ser também de base, né? Repara que eu afirmo que esse ácido, os dois hidrogênios dele, são ionizáveis, ou seja, se transformam em H+. Na primeira ionização, e é sempre 1 mol para 1 mol, tá vendo? Mesmo tendo 2 hidrogênios, você não vai equilibrar com 2 aqui. Por quê? Você vai ionizar um hidrogênio de cada vez. É isso que ele está falando aqui. A primeira ionização, o H2A, se transforma em 1 mol, 1 mol de H2A, se transforma em 1 mol de H+, e 1 mol de HA-.
Nota que eu ainda tenho aqui, ó, uma parte de hidrogênio do ácido, que ainda não se ionizou. Então, a primeira ionização é a liberação do primeiro hidrogênio, transformação de H+, e tem a sua constante de ionização 1, que eu coloquei igual a X. Como eles são dois, esse aqui agora, na outra ionização, agora complementa, ele vai ser transformado em H+, em água, mais H- Então, agora você teve a complementação da ionização dos dois hidrogênios do ácido. E aí eu tenho um novo Ki, que é o Ki2, que eu coloquei valor de Y. E aí entra o grande lance que eu queria mostrar. Não sei se você lembra, caso não lembre, vai lá atrás em constante de equilíbrio, Kc. Existe uma página que a gente viu só propriedades de Kc, adição de reações, multiplicação de reações, divisão de reações, que na expressão de Kc eu só posso colocar as substâncias do estado gasoso e em solução aquosa. Eu não posso botar líquido puro, nem substâncias sólidas. Essas são as propriedades de Kc. E vale para Ki também, ou Ka e Kb, tanto faz. Então, o grande lance aqui é que eu estou dando um exemplo real aqui de adição de reações. E aí eu falei que quando você tem uma adição de reações, você, para ter a constante de ionização final, você vai ter o produto das constantes de ionização de cada ionização, de cada parte. Então, eu coloco isso aqui, ó, observação. Para chegar ao valor da constante de ionização do ácido analisado, ó, H2A, tá lá, temos que multiplicar o valor das constantes de ionização em cada etapa. Aí eu botei Ki final é igual a Ki1 vezes Ki2. No lugar de Ki, 1x. Ki2, y. Esse produto xy vai ser o valor da constante de ionização do ácido H2A. Então, se liga que isso é fundamental para o que vem por aí. Porque algumas fórmulas que a gente vai deduzir ainda, né? Você vai ter a partir dessas ionizações, cada etapa dessas. Isso tem que estar na tua cabeça. Então, as observações que a gente viu aqui, elas são importantíssimas para, de novo, da base, fundamento, e é claro, isso é uma sequência de raciocínio para preparar a gente para a matéria que vem por aí. Valeu? Então, fique ligado nisso tudo que foi dado para vocês. Isso é fundamental. Análise do valor da constante de ionização. O cara pode dar uma tabela, pedir para colocar em ordem crescente ou decrescente, de força do ácido ou da base. Tudo isso a gente vai ver em exercícios de fixação. Valeu? Próxima aula a gente continua. Daqui a pouco eu estou de volta.